Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema filosófico e, para alguns, religioso, que vive cercado de mistério e, vamos ser sinceros, de muita interpretação errada: telema. A nossa ideia aqui é desvendar os conceitos principais, desde aquela frase famosa que todo mundo conhece, até o propósito mais profundo por trás de tudo. Bom, vamos começar direto pelo ponto mais famoso, né? Essa frase, sem dúvida nenhuma, é a mais conhecida quando se fala de dilema. E, à primeira vista, ela parece um convite ao hedonismo total, sabe? Uma carta branca para fazer o que der na telha, sem limites. Mas a grande questão é, será que é só isso mesmo? Será que um sistema de pensamento inteiro ia se resumir a um simples faça o que quiser? Ou será que tem algo bem mais profundo escondido aí nessas palavras? Então vamos lá. A primeira coisa é desconstruir essa ideia. O que essa frase, faz o que tu queres, realmente quer dizer dentro do contexto de Telema? E aqui está o ponto central da coisa toda. A interpretação popular foca nisso, em seguir caprichos egoístas. Mas o significado verdadeiro é radicalmente diferente. Se trata de descobrir e seguir a sua verdadeira vontade, ou seja, o seu propósito mais fundamental e autêntico na vida. Não é sobre o que a gente quer fazer no impulso do momento, e sim sobre o que a gente deve fazer, de acordo com a nossa natureza mais única. E para equilibrar essa balança tem a segunda parte, que é inseparável da primeira. Amor é a lei, amor sobre vontade. Isso coloca uma camada essencial em cima de tudo. A vontade não é para ser exercida de qualquer jeito, no vácuo ou com crueldade. Ela funciona sob o princípio do amor, da união, da compreensão. É o que guia a ação. Certo. Mas de onde veio tudo isso? Para a gente entender a filosofia, é importante conhecer a origem dela e o texto que deu o pontapé inicial. Então, Telema foi fundada lá no comecinho do século XX por um ocultista britânico chamado Aleister Crowley. E o momento decisivo foi em 1904, no Cairo, quando ele afirmou ter recebido um texto que se tornaria a base de toda essa filosofia. Esse texto é o Liber Aeli Vel Leges, mais conhecido como o Livro da Lei. Ele é a escritura sagrada de Telema. É de lá que saem aquelas máximas que a gente viu e todos os outros princípios. Basicamente, tudo que vem depois é uma interpretação ou um aprofundamento do que está nesse livro. Agora que a gente já tem um contexto, vamos nos aprofundar no objetivo principal de quem segue Telema, que é justamente a busca pela tal verdadeira vontade. Então, o que seria essa verdadeira vontade? A definição é que ela é o propósito, o caminho único de cada indivíduo no universo. É a expressão mais autêntica da natureza de alguém, livre daqueles desejos conflitantes que a gente tem, da pressão social e dos condicionamentos do nosso ego. Essa é outra frase super importante do Livro da Lei, e ela ilustra essa ideia de um jeito perfeito. Pensa só, cada estrela no céu tem a sua própria órbita, a sua trajetória, e não interfere na trajetória das outras. A ideia é a mesma para as pessoas. Cada uma é vista como um ser soberano, com seu próprio caminho divino para seguir. E o processo para encontrar e realizar essa vontade tem um nome: a grande obra. E dá para dividir em 3 etapas principais. Primeiro, um autoconhecimento muito profundo. Segundo, a partir desse conhecimento, a descoberta da verdadeira vontade. E terceiro, agir no mundo para realizar essa vontade. Ok, mas na prática, como se realiza essa grande obra? É aí que entram as práticas e a estrutura ética de Telema. A palavra magic, com esse K no final para diferenciar da mágica de palco, é fundamental aqui. Em Telema, magic é a ciência e a arte de causar mudança de acordo com a vontade. Não tem nada a ver com lançar feitiços, e sim com usar ferramentas como rituais, meditação e yoga para aprofundar o autoconhecimento e alinhar a vida com o propósito que foi descoberto. E a ética nisso tudo? Se cada um tem que seguir a própria vontade, como que isso não vira um caos? A resposta está num princípio bem simples, mas muito poderoso: a não interferência na vontade dos outros. A liberdade individual é suprema, sim, mas ela vem junto com o respeito absoluto pela autonomia e pelo caminho de cada um. Para fechar, vamos dar um passo para trás e entender o contexto cosmológico maior onde Telema se encaixa. Telema é descrita como sendo a filosofia para a era em que a gente vive, que é chamada de Novo Éon ou o Éon de Horus. Essa nova era é vista como um tempo focado no indivíduo, que veio depois de outras eras que eram focadas em deusas-mãe ou em deuses-pais. E essa nova era tem 2 focos principais. O primeiro é a soberania individual.
essa ideia de que cada pessoa é o centro do seu próprio universo. E o segundo é a busca pelo equilíbrio entre as energias masculinas e femininas, tanto dentro da gente quanto na sociedade como um todo. E com isso, a gente volta para o começo, mas agora com uma compreensão totalmente nova. Aquela frase não é só um ditado bonito, ela é o resumo da filosofia inteira. Cada indivíduo é o ser único, divino, autônomo, com um propósito para cumprir. No fim das contas, Telema deixa uma pergunta fundamental. E não é uma pergunta para o mundo, é para cada pessoa. Longe de ser um chamado para o egoísmo, é um convite radical para a autoexploração e para a responsabilidade. A pergunta que fica é: se a vida de cada um é uma órbita única, uma trajetória própria, qual seria a sua?